meu nome é Carla, eu sou diretora fundadora do Estúdio ID Investiga Dança, um espaço de criação, de formação e de produção em dança, sediado na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Tenho mais de 30 anos de docência, de trajetória dentro do universo da dança. Comecei aos 15 anos, como muitos profissionais e docentes do Brasil, buscando entender, né, como era essa relação entre transmitir uma técnica de dança, a relação educacional. E dentro dessa trajetória eu sempre questionei muito, sempre fui muito inquieta perante as práticas pedagógicas, as metodologias, as transmissões de conhecimento. E no meu decorrer, de alguma forma eu caminhava na contramão da maioria das escolas tradicionais do Brasil. Bom, a nossa formação foi pautada numa relação eurocêntrica, né? Fomos um país colonizado e também fomos colonizados pela dança, então tinha muito a partir da imitação, da reprodução, do corpo demonstrativo do professor, das relações muito estabelecidas entre professor e aluno, desse distanciamento, o aluno sendo visto como passivo, né? Ele recebia esse conhecimento e realmente não tinha direito de fala, de questionamentos, era realmente a partir da reprodução. E com isso eu fui entendendo, claro, nos primeiros 15 anos de uma forma muito intuitiva. Mas no meio dessa busca, eu me deparei com um curso que chamava Pedagogia do Movimento para o Ensino da Dança, da UFMG. E foi muito interessante porque esse curso nasceu da união da área da dança, de um questionamento dos profissionais da educação física, que questionavam que todo professor de dança teria que ser formado em educação física. E aí a área da dança vai, peraí, não é isso. Mas também a gente vai entender que a nossa formação tinha muitas lacunas. Nós éramos instrumentalizados para a prática, mas nós não refletíamos, não entendíamos as relações sociais, as grandes transformações sociais, que também de alguma forma tinham consequência nas grandes transformações da dança. A gente não entendia da anatomia do corpo, então a gente realmente compreendeu que era necessário. Então eu fui da primeira turma desse curso. Nessa primeira turma tinha uma galera que já estava há muitos anos na dança. Diretores, professores, coreógrafos, das grandes escolas tradicionais de Belo Horizonte, do Palácio das Artes, do Grupo Corpo, do Núcleo Artístico, do Primeiro Ato e outros, pessoas de todas as idades, mas muitos também com trajetórias de anos, né? E foi muito interessante, porque foi um caminho sem volta. Ali eu fui apresentada à dança enquanto área de conhecimento e fui entender as grandes dificuldades que nós, bailarinos, na prática de anos, tínhamos de escrever uma página sobre dança, ou mesmo sobre nós. Então, depois disso, não tinha como, eu tinha que estudar, né? Então, eu entendi que a graduação em dança podia ser interessante, mas mãe, dona de escola, era impossível. Então, porque só tinha em outros estados. Então, eu fiz uma pedagogia. Nessa, eu já engatei para uma especialização em dança, em técnica clausiana pela PUC de São Paulo, que foi também um caminho sem volta, que foi um grande divisor de águas, porque ali eu fui realmente exercitar a minha escrita, o meu pensamento sobre dança, entender a dança enquanto pensamento do corpo. E eu fui também apresentada para grandes figuras que transformaram o meu modo de perceber, de entender, de compreender a dança. Porque eu também partia de um entendimento de anos indo para festivais, onde a gente se deparava com uma padronização, com um modo de fazer dança muito específico. Então eram concepções de tempo, de espaço, de música, de dança, de coreografia, de composição uníssonos. Era um mercado de dança esses festivais. Então
de alguma forma, eu estava na contramão. E entender teóricos que me ajudaram a situar esses grandes questionamentos, essas grandes inquietações, essas grandes lacunas que eu via no meu aprendizado, foi importantíssima a especialização. Ali eu pude desenvolver a minha percepção, as minhas sensações sobre o meu próprio corpo, me entender enquanto ser ativo na participação como aluno. A minha monografia, claro, que o meu objeto de estudo ao longo de toda a minha trajetória era o aprendizado de dança. Eu não estava muito interessada em saber como ensinar a dança, eu estava interessada em saber como aprender a dança. E eu fui falar sobre aprendizado de dança. E aí eu já engatei, ali eu já me senti preparada para poder escrever um projeto de mestrado, e eu engatei no mestrado na UFMG e falei sobre formação em dança. E fui entender que a nossa formação, mesmo no interior, também partia desses mesmos princípios da imitação, da reprodução, mas também de uma grande consciência que a experiência, que o fazer ali na prática era a formação docente, que acontecia na maioria dos profissionais. E isso para mim foi muito interessante, porque eu me situei. Então eu trago aqui alguns questionamentos para a gente poder finalizar esse vídeo, que eu gostaria de falar muito mais, mas que também precisa ser pontual. Primeiro, qual formação em dança que queremos para os nossos alunos? Que, a meu ver, é uma formação que respeita a diversidade e a multiplicidade dos corpos. Não apenas respeita, mas valoriza essa multiplicidade. E aí entra a experiência, e valoriza também a experiência desses corpos. Aí entra o conceito de experiência. Segundo, qual a formação em dança que queremos para os nossos alunos, entendendo o aluno como produtor de conhecimento, entendendo o aluno capaz de pensar, de questionar, de dialogar. Aí entra um segundo conceito, autonomia. E qual a formação em dança que, de alguma forma, entende o bailarino como co-produtor, como co-criador? E isso entra o conceito de autoralidade. Então, dentro das nossas práticas pedagógicas e metodológicas, nós temos esses três conceitos que são os pilares para o nosso entendimento de dança e de corpo: experiência, autonomia e autoralidade. É isso. Assim, para mim, isso resume um pouco toda a minha trajetória e todo o meu caminho. Estar aqui, de alguma forma, né, esse modelo de conversa e de diálogo já é uma forma de repensar, de recriar, de reinventar. Mas essas palavras sempre estiveram no meu dicionário de dança. Então, eu trago aqui esses questionamentos e essas provocações, que assim que isso tudo passar, que possamos reinventar, recriar e, de alguma forma, repensar a dança que fazemos. Ok? Agradeço imensamente, esse projeto é lindo. Obrigada por estar fazendo parte dele. E vamos que vamos, pensando a dança com todas as suas instâncias e possibilidades, e essa ideia de uma dança multifacetada.